a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 até o verso 5. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 ao verso 5. Assim diz a bendita palavra do Senhor: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pai bendito, Deus santo, Deus justo, obrigado, ó Pai, por termos acesso à Tua bendita palavra, e nela poder compreender, pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus eu clamo, que o que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me auxilie, para que eu possa transmitir à Tua igreja, e para a Tua igreja Tu dê o discernimento, para que possam reter no coração só o que vier da Tua parte. Me usa como instrumento Teu, para edificar os Teus. Eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmãos. Como nós vimos na semana passada, no contexto anterior, Paulo, ele exortou aqui a Timóteo sobre os falsos mestres, aqueles que haviam se introduzido na igreja, ensinando ali falsas doutrinas, ensinando heresias, e contrariando o ensino do próprio Timóteo, no qual Timóteo, ele havia sido instruído, discipulado ali por Paulo, e ele era um defensor da palavra de Deus. Como nós vimos no final do capítulo 3, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, e Timóteo estava desenvolvendo o seu ministério com maestria, defendendo ali a verdade. Ele, como um baluarte, como um defensor da palavra de Deus, ele estava instruindo ali a igreja. Mas não obstante todo o seu empenho, Paulo, ele começa a falar aqui no capítulo 4, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Não obstante o trabalho, não obstante o ministério, e Timóteo ele defender ali a doutrina apostólica, alguns iriam se apostatar da fé. Isso em virtude, como resultado de espíritos enganadores, doutrinas de demônios, hipocrisias de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. São esses falsos mestres que haviam se introduzido lá na igreja, e que por trás da doutrina deles havia lá a influência dos demônios. É o que Paulo ele fala no verso 1 e no verso 2. Não obstante, eles também serem responsáveis, porque eles são homens hipócritas e eles mesmos falam mentiras. Paulo então ele fala sobre essas heresias que estavam ocorrendo de uma forma geral, mas agora a partir do verso 3, ele começa a dar exemplos específicos dessas falsas doutrinas que estavam ali sendo introduzidas. São elas a proibição do matrimônio e também a proibição de certos alimentos. É o que ele começa a falar a partir do verso 3. Ele diz: proibindo o casamento, o que estava sendo ali ensinado de forma errônea por esses falsos mestres. Eles estavam proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. O que Paulo ele coloca aqui é esse ensinamento dos falsos mestres. Os falsos mestres estavam proibindo o casamento. Os falsos mestres estavam ordenando também a abstinência, ou seja, que a igreja ali não pudesse comer certos alimentos. Esse aqui é o ensino então dos falsos mestres. Eu gostaria que
nós olhássemos agora para o verso 3, não numa perspectiva, no olhar, numa ótica do ensinamento dos falsos mestres, mas vamos pensar esse mesmo tema, a questão do casamento e a questão também do alimento, mas numa perspectiva divina, uma perspectiva de Deus falando a nós. Poderíamos então ler esse verso 3 da seguinte forma: o casamento e os alimentos são dádivas ou presentes que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. É essa a revelação divina, é esse realmente a doutrina que Deus ele poderia estar dando à igreja. O casamento e os alimentos são dádivas ou presentes que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Gênesis capítulo 2, o verso 18 e o verso 23 e o verso 24 diz, Gênesis 2, verso 18: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Verso 23 e verso 24, capítulo 2 de Gênesis. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É Deus aqui santificando o casamento, é Deus aqui consagrando o casamento, é Deus instituindo o casamento. É nós olharmos então o casamento numa perspectiva divina e vermos que o casamento é bênção de Deus, é algo no qual foi instituído por Deus para que o homem e mulher vivam essa vida conjugal, rebatendo, contrariando esse ensino desses falsos mestres. Gênesis capítulo 1, o verso 11 e o verso 12. Gênesis 1, o verso 11 e o verso 12 diz: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O mesmo capítulo 1 de Gênesis, o verso 29 e o verso 30. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a árvore verde será para mantimento. E assim foi. Segundo então esse texto bíblico, nós vemos que o mantimento, os alimentos, todos eles foram dados para que nós possamos comer. Não há nenhuma restrição, não há nenhuma proibição, não há nada no qual nós devamos estar rejeitando. Então, esse ensinamento da proibição do casamento, ou da proibição de certos alimentos, são dados por esses falsos mestres, por aqueles que haviam se introduzido na igreja, contrariando o ensino bíblico, a própria palavra de Deus. Então, nós vemos que, biblicamente, de uma perspectiva divina, me torna até redundante, biblicamente, ou numa perspectiva divina, é a mesma coisa. Mas, enfim, olhando então numa perspectiva das Escrituras Sagradas, nós vemos que o alimento e o casamento são dádivas dadas por Deus, instituídas por Deus, para que nós pudéssemos usufruir com ações de graças. Eu gostaria que nós olhássemos agora esse texto numa perspectiva paulina, numa perspectiva do apóstolo Paulo. Paulo, então, se ele fosse falar sobre o alimento e sobre o casamento,
como poderíamos entender então a ótica do apóstolo falando? Poderíamos ler então o verso 3 da seguinte forma: proibir o casamento e certos alimentos que Deus nos deu como dádivas é um ensino dos falsos mestres, que só se abstém quem não conhece a verdade. É importante nós pensarmos então nessa perspectiva. Proibir o casamento era o que estava sendo feito ali por esses falsos mestres, conforme nós lemos no verso 3. Proibir o casamento e certos alimentos que Deus nos deu como dádivas é um ensino dos falsos mestres, que só se abstém quem não conhece a verdade. Olha o que diz aqui o verso 3, a parte B. Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Então, os alimentos são dados por Deus. Deus, Ele criou os animais. Foi Deus quem criou toda a árvore frutífera, árvore que dê semente, árvore que dê os seus frutos. Foi Deus quem criou. É o que diz aqui o verso 3. Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Algo que eu gostaria que você escrevesse no seu coração e refletisse sobre isso. Quando um crente fiel, quando um crente verdadeiro não usufrui das bênçãos de Deus, é devido ele não conhecer a verdade. É porque ele não conhece o que Deus nos proporcionou. Ele não foi doutrinado nas revelações bíblicas, nas escrituras sagradas. Por ele então não conhecer a verdade, é por isso que ele não usufrui das bênçãos que Deus nos deu. É em virtude da falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, o verso 6, ele diz: o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. João, capítulo 8, o verso 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das falsas doutrinas, dos erros, no qual nós recebemos como herança, dos nossos pais, se porventura não forem cristãos. São herança que nós recebemos de religiões falsas. Toda essa libertação ocorre dessas falsas doutrinas, dessas mentiras religiosas, por nós conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse confronto em relação às falsas doutrinas era um tema constantemente colocado ali por Paulo. Nós podemos ver, por exemplo, na igreja aos Colossenses, no qual Paulo ele também refuta lá os falsos mestres, esses que estavam também levando heresias para a igreja. Colossenses capítulo 2, o verso 8 diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É uma exortação, no qual ele diz para nós tomarmos cuidado, para que esses falsos mestres, você não se torne presa deles, tendo como base rudimentos, tradições, filosofias, e não algo baseado nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, o verso 16 e o verso 17 diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Todo alimento fora dado por Deus, e nós podemos usufruir dele com ações de graças, e nós não há a necessidade de deixarmos de comer o que Deus criou. Só não usufrui das bênçãos, das dádivas de Deus, aquele que não conhece a verdade.
Continuando em Colossenses, capítulo 2, o verso 20 até o verso 23. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Irmãos, esses ensinamentos que estavam sendo colocados ali por esses falsos mestres, proibindo os alimentos e proibindo também o casamento, ele é confrontado pela Escritura Sagrada, é confrontado pela Palavra de Deus, e nós só não usufruímos de todas as dádivas, todas as bênçãos que Deus nos dá, por falta de conhecimento desta verdade, que nós temos a liberdade de comer tudo o que Deus criou, toda a sua boa dádiva, não há nada que deva ser proibido. O verso 3, ele continua dizendo aqui, no final do verso 3, a fim de usarem deles com ações de graças. Tudo o que foi nos dado, nós podemos então usufruir como bênçãos, como dádivas de Deus, a fim de usarmos, usufruirmos, nos alimentarmos e comermos com ações de graças, agradecendo. Dar graças a Deus pelo que temos é um reconhecimento que tudo que usufruímos é devido à sua bondade. É por isso que nós damos graças, porque nós reconhecemos que o nosso Deus, no qual Ele é o Pai das luzes, no qual toda boa dádiva provém dEle, e nós então reconhecemos que o que temos é porque Deus nos deu, Deus nos abençoou. É em virtude disso, é por causa disso, todas as vezes que nós nos reunimos numa mesa para nos alimentarmos, nós oramos em gratidão a Deus, porque sabemos que não foi devido aos nossos esforços, não foi devido ao nosso braço forte, a nossa inteligência, a nossa robustez, que colocamos alimento dentro de casa, mas foi a bondade de Deus. É Deus que nos alimenta, é Deus que cuida de nós, é Deus que pela sua bondade dá condições de nós colocarmos o alimento dentro de casa. É Deus. É o que Paulo ele fala aqui no final do verso 3, a fim de usarem deles, ou seja, do que Deus criou, conforme ele fala aqui no verso 3, com ações de graças. Lucas, capítulo 6, o verso 35 diz: amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. É Deus que alimenta todas as pessoas, inclusive os ingratos e os maus. Ele é benigno, Ele é quem nos alimenta, Ele é quem cuida de nós, inclusive os ingratos e os maus. Por mais que você não reconheça e não agradeça a Deus, por mais que você não receba com ações de graças tudo que há dentro da sua casa, tudo que é por Deus abastecido, mas que você não reconheça, mesmo assim, saiba que Deus ele é benigno e Ele te alimenta por causa dEle, independente de nós, porque Ele é benigno tanto para com os ingratos e os maus. Tudo provém de Deus. Todos os recursos que nós temos é porque Deus nos provê. Davi, quando ele foi construir o templo, e ele então exortou ao povo para que pudesse ali contribuir com os seus bens, com ouro, com prata, houve uma comoção popular, e realmente todos de bom grado ofertaram ali, e Davi também o fez com o coração disposto para poder construir ali o templo. No final, depois de todas aquelas dádivas que foram colocadas ali, ele faz uma oração e reconhece
que o que foi dado ali para construir o templo era de Deus, e do que Deus havia dado ao povo, o povo só estava devolvendo para Deus. É maravilhoso nós termos essa convicção e essa realidade acerca dos nossos bens, onde aprendemos que tudo que nós temos pertence a Deus. Somos apenas administradores dos bens que pertencem a Deus. Vejamos essa oração de Davi, 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 10 até o verso 17, diz assim: por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, da sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Foi algo maravilhoso esse reconhecimento de Davi, de poder reconhecer que tudo que ele estava dando e tudo que o povo deu, na verdade, vinha de Deus, porque Deus é quem dá a semente para nós produzirmos os frutos. Tudo vem de Deus. Por isso que nós entendemos que nós não estamos dando o dízimo a Deus. Na verdade, 100% pertence a Deus. O que ocorre é que desses 100% que pertence a Deus, 90% nós administramos. Mas se 90% que nós administramos pertence a Deus, e os 10% que também é dele, nós devolvemos para que a igreja venha administrar, se assim o fazemos com o coração grato, de uma forma voluntária. Mas sabemos que o que fica conosco também não nos pertence. Por isso que esses 90% que fica conosco, nós devemos usar de uma forma santa, de uma forma íntegra, de uma forma que redunde na glória do Senhor, porque não é nosso, pertence a Deus. Tudo que temos, estamos administrando o que é de Deus. É o que Paulo ele fala aqui no final do verso 3, a fim de usarem deles com ações de graças. Usamos então tudo que pertence a Deus com gratidão, com reconhecimento. Se temos ou recebemos algo, foi em virtude da benignidade de Deus, que Ele é bom até com os ingratos e com os maus. O verso 4 ele diz: porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. O que é boa? Qual animal é bom? Qual criatura é boa? Qual que podemos comer? Qual alimento que podemos então usufruir dele? O verso 4 ele diz: toda criatura de Deus é boa.
Qual alimento, qual criatura que devemos então rejeitar e não poder usufruir? Não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Irmãos, o contexto aqui, nós vemos que Paulo está falando tanto sobre o alimento, como também sobre o casamento. É esse o contexto que ele vem falando, esse o contexto que está sendo proibido. Olha o verso 3, proibido o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos. Então é dentro desse contexto que nós também temos que olhar aqui para o verso 4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Eu vou ler um texto aqui de John Stott, para que nós pudéssemos entender o que vem a ser toda essa criatura e tudo que nós devemos então estar recebendo, mas na perspectiva aqui, não somente do alimento, mas também na perspectiva do casamento, porque é isso que o contexto aqui nos mostra. Vejamos qual é a interpretação aqui de John Stott. Abre aspas, ele diz: observe com cuidado, entretanto, o que Paulo escreve. Não é que tudo seja bom, mas que tudo o que Deus criou é bom. Há aí uma restrição indispensável, uma vez que nem tudo que existe proveio sem se contaminar das mãos de Deus. Isso porque a queda veio posteriormente à criação, introduzindo o mal neste mundo e estragando uma grande parte da criação de Deus. De fato, a criação foi submetida à inutilidade e geme até agora como em dores de parto. O que John Stott ele fala, que não é que tudo podemos então usufruir, mas só o que foi criado por Deus. Preste atenção nisso, com base no que ele afirma aqui em Romanos, capítulo 8, do verso 20 ao verso 22, ele cita: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Depois dele citar Romanos 8, do 20 ao 22, ele continua dizendo: temos que ter então discernimento para saber o que em nossa experiência humana pode ser atribuída à criação e o que à queda. O que o autor está querendo mostrar é o que Deus ele criou antes da queda foi bom, mas o que foi instituído depois da queda, nós temos que repensar se podemos usufruir ou não. Isso tendo como base o contexto que fala aqui sobre casamento. Olha o que ele diz então, dando continuidade: uma aplicação totalmente indevida do argumento de que o que Deus criou é bom é a afirmação de que as práticas de sexo heterossexual e homossexual são igualmente boas, por terem sido ambos criados por Deus. Os cristãos homossexuais geralmente dizem: sou gay porque Deus me fez assim e portanto quero proclamar o meu homossexualismo. Mas não, o que Deus criou foi homem e mulher, com um casamento heterossexual, tendo em vista a pretendida consequência deste. É uma defesa daqueles que contraem casamentos ilícitos, fora do que Deus ele criou como sendo bom, e afirma então que tudo isso provém de Deus. Segundo aqui o autor, ele mostra que não. O relacionamento homossexual, ele não provém de uma dádiva criada ou instituída por Deus. E ele cita então Gênesis
capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 2, o verso 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Mateus capítulo 19, do verso 4 ao verso 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Continuando aqui o argumento de John Stott, ele diz: é totalmente indevido acatar o homossexualismo, como também é indevido proceder de igual modo em relação a qualquer outra tendência humana derivada da queda, como, por exemplo, a irracionalidade, a cobiça, o orgulho. Portanto, temos de ter todo cuidado para não confundir criação com queda, ordem com desordem, mas pelo contrário, certifiquemo-nos de que acatamos apenas o que Deus criou, recebendo com ações de graças apenas o que Ele nos dá. Veja bem, o casamento homossexual, ele não foi criado por Deus, não é algo instituído por Deus, não é algo permitido por Deus, e não é algo então no qual devemos aceitar como sendo dádiva ou bênção de Deus. Pelo contrário, é resultado então da queda. Por isso é contrário à vontade de Deus. Paulo diz que Deus abandonou os que praticam atos contrários à natureza. Olha aqui o que Paulo ele afirma em Romanos capítulo 1, do 24 ao verso 27. Romanos 1, do 24 ao 27. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícias, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se infiltraram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Deus os abandonou, Deus ele rejeitou, Deus ele não se agradou da relação homossexual, homens com homens. Isso é o que diz Romanos capítulo 1, do 24 ao 27. Paulo, ele diz que os efeminados não hão de herdar o reino de Deus. É isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Se eles não vão herdar o reino de Deus, é porque eles não têm comunhão com Deus, eles não são aceitáveis a Deus. As Escrituras nos mostram em 1 Coríntios 6, o verso 9, que os efeminados, assim como os sodomitas, os devassos, os idólatras, os adúlteros, eles não vão herdar o reino de Deus. Quando nós olhamos então para o verso 4, no qual ele diz: porque toda criatura de Deus é boa. Sim, tudo o que foi criado por Deus é bom, mas tudo que foi feito pós-queda não foi criado por Deus, assim como o casamento homossexual. Isso é contrário à natureza e contrário à fé cristã, é algo então que devemos rejeitar. Voltemos aqui para o verso 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração
é santificada. A referência aqui à consagração, tanto pela oração como pela palavra de Deus, não quer dizer que as boas dádivas de Deus, elas precisam ser santificadas. Mas o que Paulo quer dizer aqui é que ao recebermos tudo que Deus criou com fé e também com oração, quando nós recebemos tudo que Deus nos deu, com reconhecimento que é de dádiva de Deus, então temos fé naquilo que foi nos dado por Deus e também usamos de oração, de graças, somos capazes de aproveitar então as suas boas dádivas com uma consciência limpa. É isso que o verso 5 ele quer dizer. Romanos capítulo 14, do verso 22 ao verso 23 diz: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então que ao recebermos algo de Deus, usemos de fé, usemos de ação de graça, isso como resultado de conhecermos a verdade, porque só não usufrui das bênçãos de Deus quem não conhece a verdade. Para concluir então esse texto, quero citar aqui John MacArthur. Ele diz: qualquer coisa contrária às escrituras pode ser o ponto de entrada do ensino demoníaco. Poderíamos ter esperado o apóstolo seguir os seus comentários, depois dele ter falado aqui o verso 1, verso 2, quando fala, né, que as doutrinas demoníacas, elas são resultado da influência dos demônios, do engano, né, dos demônios, doutrinas contrárias à fé cristã. Então ele diz que poderíamos ter esperado o apóstolo seguir os seus comentários severos sobre a doutrina de demônios, com exemplos como negar a trindade ou a divindade do Salvador, ou rejeitar a salvação pela graça. Mas Satanás é tão sutil e procura ganhar uma posição em território mais facilmente rendido. Parafraseando o que o John Stott ele mostrou aqui, que depois do verso 1, verso 2, Paulo ele fala que os ensinamentos que estavam sendo introduzidos ali na igreja onde Timóteo estava pastorando, a igreja de Éfeso, era resultado de doutrinas de demônios, de espíritos enganadores. Estavam então os demônios influenciando aqueles falsos mestres. Aí nós podíamos esperar que em seguida Paulo viesse falar que essas doutrinas seria algo assim como doutrina sobre a trindade, a salvação pela fé, a natureza divina do Senhor Jesus, algo mais teológico. Mas nós vemos que ele fala aqui sobre casamento, sobre alimento, coisas mais triviais. Com isso ele quer mostrar é que nas coisas inclusive pequenas, Satanás ele busca alcançar um território. As coisas que nós não pensávamos que ele fosse atacar, ele está ali atacando e querendo então colocar as suas garras. 2 Coríntios 2, verso 11 diz: porque não ignoramos os seus ardis. Não ignore os ardis e os ataques do inimigo. Que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, nós temos temor da sua santa palavra e retermos firme as verdades aqui que nos foram deixadas. Que Deus nos ajude. Oremos. Obrigado ao Senhor por esse ensino, por essas verdades, pelo que nos foi aqui dado. Nos auxilia, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, que não nos deixemos ser seduzidos pelos ensinos, ó Pai, desses falsos mestres, pelos ensinos mundanos, pelos ensinos de até a igreja que se diz cristã adotarem, mas que nós, ó Pai, temos o temor de nos firmarmos na Tua bendita palavra. Nos ajuda, Pai querido, sermos auxiliados pelo Teu Espírito, para estarmos, ó Pai querido, sempre nos voltando à Tua bendita palavra. Eu oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.